Olá a todos, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos. Meu nome é Walter e hoje a gente vai bater um papinho sobre experiências no desenvolvimento de um hobby, e para isso a gente vai tomar como referência a leitura desse livro aqui, ó, Zoologia Geral. Ele é de autoria de quatro professores da Universidade da Califórnia, ligados à área de zoologia. São eles o Tracy Storer, Robert Uzigen, Robert Stebbins e James Nibaiken. Essa obra aqui, ela está na 6ª edição, é de 1989. Quando a gente vai iniciar um hobby, muitas vezes a gente começa uma leitura de uma forma um pouquinho aleatória, procurando saber um pouquinho mais sobre o tema. Mas uma das formas de você acelerar o seu hobby e organizar o que você deve ou o que você quer aprender é pegar uma obra de referência naquele assunto que você gosta. Por exemplo, em zoologia, esse livro aqui é uma excelente referência, porque ele traz o fundamento sobre vários assuntos ligados à zoologia. Então você consegue identificar aqueles temas que mais lhe agradam e você consegue se aprofundar no tema. Isso é muito comum em várias áreas do conhecimento. Se você gosta, por exemplo, de mineralogia, de mecânica, química, construção de móveis, desenho técnico, artes em geral, então é muito comum nessas áreas você ter aquelas obras que são referência. Uma pergunta que vem é: como que eu posso descobrir quais são as obras de referência dentro daquilo que eu me propus a estudar? Bem, uma das formas é pesquisar na internet. Existem vários canais também do YouTube que podem dar uma mão. Ou melhor ainda, você pode procurar um profissional da área que vai te indicar boas leituras para você fundamentar aquilo que você está estudando. Ou então você entrar em contato com universidades, né, onde tem pesquisadores e professores que podem te dar umas boas indicações de livros, etc. Bem, esse livro ele está dividido em duas partes. A primeira parte é mais sobre a organização da vida, como que funciona a química da vida, a organização celular, como que são constituídos os tecidos e sistemas dos corpos dos animais. Traz também fundamentos sobre genética e hereditariedade e evolução e ecologia. A segunda parte desse livro trata sobre os filos animais. É lógico que de 1900, no final da década de 1980 até hoje, houve uma grande evolução em vários estudos, em vários assuntos sobre zoologia. Mas de uma forma geral, como esse livro aqui está dividido pelas grandes classificações do reino animal, ou seja, os filos, ele não está desatualizado. Ele é bem resumido, ele traz um resumo conciso dos vários filos em que os animais estão classificados. Ele aprofunda um pouquinho mais sobre o filo Chordata, que é dos animais vertebrados, e aí ele traz capítulos específicos para a classe dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ele fecha toda a obra com um pequeno capítulo fazendo uma análise sobre a evolução humana e como que é a dinâmica, né, da população humana e seu impacto sobre o meio ambiente. Bem, como vocês podem ver, é uma obra que está abarcando, vamos dizer assim, basicamente todo o espectro de zoologia. Tendo em contato com esse livro aqui, lógico, eu gosto muito de estudar a classificação dos animais, me interesso muito pela segunda parte desse livro, e no que diz respeito à primeira parte, o que mais me chama a atenção é como a evolução da vida ocorre ao longo do tempo. Então, esse livro aqui, ele serviu como uma grande base para aprofundamento de estudos posteriores. Você pode perguntar, tudo bem, você está dando um exemplo de zoologia, e você tem um interesse por um tema diferente. Como que eu posso pesquisar uma obra que seja um fundamento na área que eu tenho interesse? Bem, o primeiro passo, talvez o mais fácil de todos, é a pesquisa pela internet, né? Esse mecanismo maravilhoso que a gente tem hoje, que na década de 1980 não existia, né? Estava no início.
Mas hoje é muito fácil você pesquisar obras de referência, independente da área que você gostar. Seja mecânica, artes, química, física, não importa a área, na internet é muito fácil você encontrar indicações de obras de referência. Outra forma de você entrar em contato com algumas referências seriam canais especializados do YouTube. E melhor ainda, se você tiver acesso, profissionais da área, que atuam na área, ou centros de pesquisa, tais como universidades, né? Onde você poderá entrar em contato com professores e mestres daquela área que podem te ajudar a dar referências de leituras que sejam relevantes para aquela área, ok? Bem, esse livro aqui, ele é uma leitura, vamos dizer assim, não muito fácil, ele é uma leitura de peso. O livro, ele, apesar de ser um compêndio resumindo o tema da zoologia, é um resumo bem completo e bem extenso. O livro, como basicamente toda a obra da década de 1980, ele não tem muitas figuras, ele é mais um livro de texto, é uma leitura bem árida, você tem que realmente gostar da área para encarar uma leitura dessa. As fotografias, 99% são em preto e branco, e o livro traz também muitos esquemas explicativos sobre a estrutura dos fios dos animais, que é muito importante para aqueles que estão se dedicando à área, ok? Bem, é como eu digo, para quem, por exemplo, não é um entusiasta do estudo de zoologia, uma leitura de fundamentos pode ser muito árida, muito desgastante. Para mim que gosta da área é muito fácil. A leitura ela tem que ser um hábito de prazer, por isso que eu recomendo que, se você for se dedicar a uma obra que seja de fundamentos, escolha uma obra que esteja ligada àquele assunto que te interessa, porque senão o hábito de leitura, ao invés de te dar prazer, vai ser um verdadeiro ato de tortura. Ok? Bem, não vale a pena fazer hoje uma espiada selvagem mais detalhada sobre esse livro, porque ele é muito simples na diagramação, ele é um livro de muito texto, ele é pesado para se ler. E fica a dica mais de como você procurar referências na área que você gosta, né? Eu acho que a grande lição desse vídeo aqui é incentivar você a fazer essa primeira pesquisa sobre obras que são fundamentais, né, que trazem fundamentos na área que você tem interesse. Muitas vezes a gente começa com obras aleatórias, esse foi o meu caso mesmo. Eu comecei com obras mais não tão especializadas, trazendo um texto muito mais simples. Na verdade, isso foi bom porque me ajudou a cativar pelo estudo da zoologia. E com o amadurecimento, eu procurei obras um pouco mais especializadas na área. Isso é muito comum, eu espero que incentive você a não desanimar e procurar sempre desenvolver o hábito da leitura relacionado ao hobby que você gosta, ok? Bem, para todos aqueles que estão inscritos, agradeço muito o apoio ao canal. Se você está aqui a primeira vez, considere se inscrever. Toda semana tem vídeos apresentando livros, algum tema de zoologia, e através do meu exemplo, do meu estudo de zoologia, eu espero incentivar você também a desenvolver o hábito da leitura sobre um tema que você goste. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!